eu tenho conversado com vários colegas aí de profissão, e essa tem sido uma dúvida frequente, se tem que gravar vídeos, né? Primeiro, a gente precisa entender que gravar vídeos, publicar vídeos, postar vídeos, é uma estratégia de tantas outras de divulgação. Então, gravar vídeo é uma estratégia de divulgação. E hoje eu vou falar dessa estratégia, né, sobre a gravação, publicação, distribuição de vídeos nas redes sociais, se isso vai te atrair pacientes ou não, e outras estratégias também que são tão eficazes e importantes quanto a publicação de vídeos nas redes sociais. Então, a gente fala estratégia de divulgação. Para algumas pessoas, isso pode ser super compreensível, a pessoa pode entender muito bem, mas algumas pessoas podem não entender muito bem o que é uma estratégia de divulgação. Então, vamos começar o nosso tema hoje falando o que é uma estratégia de divulgação. Bom, um conjunto de ações, quando a gente pensa em estratégias, são ações que vão te levar para um resultado. Quando a gente aplica isso para divulgação, estratégia de divulgação é uma estratégia que vai fazer com que você seja conhecido, que você tenha o seu serviço conhecido pelo seu público, seu consultório ou sua clínica. Então, uma estratégia de divulgação é uma estratégia que vai fazer com que o seu serviço, a sua imagem, o seu atendimento, a sua clínica, o seu consultório seja conhecido. Conhecido para quem, né? Para o seu público-alvo. Então, o objetivo de uma estratégia de divulgação é conectar você, profissional, ou o serviço que você realiza ao seu público-alvo, ao seu avatar, se a gente for falar uma linguagem de marketing, a sua persona. Então, uma boa estratégia de divulgação é aquela que vai fazer com que você tenha pacientes. E gravar vídeos é uma das tantas estratégias que existem. Então, eu preciso que vocês entendam que publicar, postar, distribuir vídeos é uma opção, é uma alternativa. Quando a gente pensa que publicar vídeos, gravar vídeos é uma possibilidade, a gente tem que pensar que existem outras possibilidades também, mas que tudo isso faz parte de um objetivo maior, que é tornar o seu negócio visível, tornar o seu serviço visível, conectar você até o seu paciente. Então, nós falamos aqui, então, de uma estratégia de divulgação, o que eu chamo de divulgação intencional no meu curso. Como assim, Aline? O que é uma divulgação intencional? É sempre que a gente faz uma ação de divulgação com uma intenção. E aqui a nossa intenção é tornar você conhecido para o seu público, tornar o seu serviço conhecido, apresentar o serviço que você realiza, ter visibilidade, ou seja, as pessoas precisam te encontrar, né? Ter a acessibilidade, ou seja, além de te encontrar, os seus pacientes precisam saber como te acessar, como que vão fazer o agendamento com você, como que vão agendar o seu serviço, como que vão entrar em contato com você. Então, você precisa, anota aí, ficar conhecido, fazer com que o seu serviço seja acessível, visível para as pessoas precisam saber o que você faz, quem você é, o que você faz, e aí, de forma visível, acessível, esse paciente que se conectou com a sua proposta, que precisa do seu serviço, vai fazer o agendamento, vai marcar o serviço, vai marcar a sessão, vai, enfim, chegar até você. Então, divulgação intencional são esses pontos aí, basicamente, que é tornar conhecido, isso é fundamental, as pessoas precisam te conhecer. Quando a gente faz um vídeo, isso acontece, né? Aqui está acontecendo nesse exato momento de forma online, inclusive. Mas não só isso, as pessoas precisam saber o que você faz, que serviço que você presta, que eu falo, estou explicando o meu serviço para vocês, que eu trabalho com psicólogos, eu ensino psicólogos a terem sucesso na carreira profissional, eu explico o que é sucesso, reconhecimento, valorização, retorno financeiro, e quando eu falo isso, vocês vão se identificando com a minha proposta e vão vendo o que eu tenho mais para falar. Entenderam mais ou menos como é a lógica? Então, utilizem o meu exemplo do que eu estou fazendo aqui como exemplo para vocês também, se vocês acharem que faz sentido, que é o caso. Bom,
E aí a gente precisa promover, dentro dessa divulgação intencional, conhecimento. Conhecimento, e eu vou explicar por que que isso é tão importante ao longo dessa live. Nós precisamos promover na consciência do nosso público-alvo solução para os problemas que as pessoas estão enfrentando, passando, vivendo. Tem problemas que são transitórios, tem transtornos que são crônicos, que é a longo prazo, mas nós precisamos levar conhecimento da psicologia. A psicologia foi, por muito tempo, muito tímida, né? Nós, psicólogos, com medo do conselho, com medo de sofrer alguma punição, alguma coisa, nós fomos muito tímidos. Então, muitas pessoas ainda não sabem muito bem o que e como faz um psicólogo. Então, nós precisamos levar conhecimento sobre a nossa ciência, sobre a nossa profissão, sobre a nossa utilidade, sobre como nós podemos ajudar, que tipos de soluções nós podemos fornecer aí para as demandas da sociedade, e nós precisamos mostrar a utilidade do nosso trabalho. Então, nós tornamos conhecida a nossa imagem profissional, ficamos acessíveis, tornamos visível o nosso serviço, levamos conhecimento para o nosso público. Então, é basicamente essa estrutura de uma divulgação intencional. Bom, feito isso, a gente tem que pensar assim, hoje em dia, as pessoas utilizam a internet, mas nem sempre foi assim. E aí eu não sei se o que eu vou falar agora, vocês vão colocar aí nos comentários, se vocês já ouviram isso em algum momento, se o que eu estou falando agora é uma informação nova para vocês, mas eu sou de uma época que existia lista telefônica. Então, quando a gente pensava em procurar um serviço, divulgar o trabalho, existia lá telelistas amarelinhas, classificados, existia lista telefônica. Então, lá na lista telefônica era separado por categorias, por tipos de serviço, a gente ia lá na ordem alfabética, procurava lá o serviço. Alguém é dessa época? Alguém que está aí me ouvindo falar isso? Estou denunciando aqui a idade. Então, a gente ia lá na lista telefônica, procurava lá o serviço, e lá tinha as opções dos profissionais que divulgavam os serviços. E aí tinham anúncios que eram maiores, anúncios em negritos, anúncios que mais para frente estava já coloridinho, antigamente era só uma cor, amarelo e preto, mas era assim que a gente buscava profissionais, era uma das formas. Então, antigamente, nós esperávamos por essa lista telefônica para chegar em casa, quando chegava, por incrível que pareça, era uma alegria, era uma novidade. Quem é dessa época sabe aí o que eu estou falando, era divertido quando chegava. Eu, particularmente, folheava a lista telefônica, olhando anúncios e coisas, e pessoas, e serviços, e aquilo, eu, particularmente, achava aquilo fantástico, incrível. Então, antigamente, quando não existiam as ferramentas hoje de busca, né, como o Google, por exemplo, gente, só quem já usou lista telefônica sabe a preciosidade que é isso, né? Eu acho que é um momento rico. Então, isso denuncia aí nossa geração, mas não tem nada de mais nisso, é gostoso a gente relembrar essas coisas, então faz parte aí. Então, antigamente, quando não existia a internet da forma que ela existe hoje, nós íamos para a lista telefônica, buscar aí os serviços, e era lá que as pessoas achavam, né? E é interessante que as pessoas ligavam para os primeiros, para aquele anúncio que tinha mais destaque, que chamava mais atenção, para aquele anúncio que era mais atrativo. Então, antigamente as pessoas divulgavam o serviço na lista telefônica, nas faixas, em cartazes, né? Quando não existia essa facilidade de informação, essa quantidade de informações disponíveis na internet, as pessoas faziam panfletos e também por meio de indicações. Era assim que era feita a divulgação aí antigamente, né, alguns anos atrás. Mas agora, com a internet, a coisa muda um pouco de figura. As coisas ficam um pouco, não, muito diferentes, né, muito diferentes daquela época. E aí, hoje em dia, as pessoas buscam os serviços, buscam os profissionais, utilizando essa ferramenta que é fantástica, que é incrível. Nós utilizamos essa ferramenta que é fantástica, que é incrível, e hoje nós fazemos basicamente todas as nossas buscas pela internet. Quando essa busca não é primária, vou dar um exemplo, às vezes eu quero, sei lá, indicação de um médico. O que eu faço? Eu conheço alguém que consultou no médico, que me contou que teve um bom resultado. O que eu faço? Eu vou lá,
peço a indicação para a pessoa, você foi no médico, você falou que foi legal, me passa o contato do médico, do psicólogo, do psiquiatra, de não sei quem. E aí, a pessoa me passa o contato, aí eu faço uma busca secundária, que é pesquisar esse profissional na internet. Então, de forma primária ou secundária, nós acabamos indo para a internet. Então, essa é uma forma aí de achar os profissionais, né, de achar as pessoas que nós estamos procurando, e é estranho, é curioso, estranho no sentido de curioso, que quando nós fazemos essa busca, né, de um serviço, de um profissional, nós vamos pesquisar o profissional específico na internet. E é estranho quando nós não encontramos essa pessoa, esse profissional na internet. Já passaram por essa sensação de, sei lá, quer procurar uma pessoa, quer procurar um profissional, quer procurar alguma coisa, e você não acha essa pessoa na rede social, não dá uma sensação de estranheza, assim, será que essa pessoa existe mesmo? Será que é real? Então, hoje em dia, nós precisamos pensar em divulgação e pensar na internet. Mas voltando aqui para o nosso tema da live, publicar vídeos é só uma das formas de tornar a divulgação intencional e atingir o nosso público. Então, o que eu quero chegar com esse raciocínio? Que, independente de fazer vídeos ou não, de publicar e distribuir vídeos ou não, é importante que você tenha uma presença profissional na internet. Faz sentido isso que eu estou falando? Você pode publicar vídeos, você pode criar outras estratégias, mas se uma pessoa está procurando um serviço, ela está indo para a internet. Se a pessoa quer consultar um profissional, ela está indo para a internet. Então, se você quer atrair pacientes, se você quer se tornar visível, você vai, em algum momento ou outro, ficar visível na internet, porque isso é um movimento que é muito maior do que a minha vontade, do que a sua vontade, isso é um movimento mundial, global. Cada dia mais as pessoas estão mais conectadas ao celular, ao smartphone. Cada dia os equipamentos estão mais interligados, isso é fantástico. Então, a gente consegue, às vezes, do celular, dar um comando para um eletrodoméstico de casa. Isso é uma tendência, as pessoas estão muito mais conectadas e a internet é o fio condutor que liga as pessoas aos serviços, a suprir as necessidades. Então, nós precisamos pensar em divulgação e em ficar presentes na internet. Então, assim como é estranho, se alguém já fez isso, coloca aí nos comentários, quando a gente vai procurar, e fulano de tal, deixa eu ver aqui o perfil dele. Para quê? Para ver o que ele faz, o que ele gosta, com o que ele trabalha, qual a abordagem. Então, isso é comum. Então, é normal as pessoas, ainda que te encontrem por algum outro meio de divulgação sem ser a internet, é bem provável que ela vai confirmar ali, te conhecer previamente usando aí a internet. Então, é importante que você tenha presença na internet, mas o que eu vou falar agora também é importante, não importa só, não vale só você estar presente na internet. Isso não é suficiente estar presente na internet, estar lá na internet. É necessário que você, assim como eu falei da lista telefônica, que você fique na internet de forma atrativa para o seu público. E eu vou ensinar agora como é que a gente faz isso. É necessário que você fique, que você chame a atenção do seu público, que você destaque dentro de um universo de informações que a internet tem, que seu público olhe para você e que você se destaque nesse universo que é gigantesco de informações, de profissionais, de possibilidades, de informação, de conexão, de distração. Então, é importante que, ao se posicionar na internet, você tenha essa visibilidade e que você tenha essa presença, mas que não só a presença, que essa presença seja atrativa no sentido de chamar a atenção do seu público, de pegar a atenção do seu público e falar, opa, peraí, agora eu tenho que prestar atenção aqui, que isso aqui é importante para mim. Então, é importante que você se coloque dessa forma, e aí vem a questão, né? E por que tem tanta gente gravando vídeo? Já observaram que cada dia mais cresce o número de pessoas gravando vídeos, fazendo lives, publicando ali postagens em forma de vídeo? Por que será que isso tem crescido tanto? Vamos pensar aqui junto comigo. Por que tem tanta gente gravando vídeo? Será que é porque está dando resultado? Será? Bom, então eu vou dar aqui uma informação para vocês. Por que tem muita gente gravando vídeos? Porque
que tem muita gente fazendo isso? Porque tem muita gente imitando. Como assim, Aline? Imitando. O que diferencia uma pessoa que está tendo resultado de uma que não está tendo resultado é a intenção e não exatamente o que ela faz. Então, tem muitas pessoas que estão publicando vídeos, que estão gravando vídeos, mas que nem sabem por quê, não tem uma estratégia por trás que fundamenta isso. Então, são pessoas que estão olhando, algumas que estão dando certo, vão lá e acabam publicando, acabam distribuindo, acabam fazendo também. Mas se não tem uma estratégia, acaba sendo um trabalho, uma energia que pode ser desperdiçada. Então, acaba que algumas pessoas estão gravando vídeos, estão gastando energia, estão postando isso, mas acaba sendo desperdício de energia se isso não tiver uma intencionalidade, se isso não for intencional, as pessoas estão imitando, reproduzindo. Eu vou dar um exemplo que é ruim, mas igual papagaio. Papagaio não tem linguagem, papagaio repete. Então, toma cuidado aí para você não estar gastando sua energia de uma forma que não está sendo estrategicamente, intencional, direcionada. Estou falando isso para quê? Para que você, ao fazer isso, você aproveite o melhor dessa ferramenta, já que você está fazendo, já que você está vendo que isso pode dar resultado, que é um caminho, para que você não desperdice a sua energia, para que você direcione e impulsione cada vez mais o seu negócio. Então, por que tem muita gente fazendo? Porque tem muita gente reproduzindo, simplesmente repetindo. E o propósito dessa live aqui hoje é fazer com que você faça a sua divulgação de forma intencional, ok? Então, pensando nisso, existem pessoas que estão reproduzindo, mas quando isso tem uma intenção, gravar vídeo pode e é sim muito útil. E eu vou explicar por que é muito útil. Porque quando você publica um conteúdo em forma de vídeo, pessoas que pensam ou que estão procurando o seu serviço ou que não conheciam uma informação, ou quando você leva um conteúdo de qualidade, você vai se conectar à pessoa que precisa. Cuidado que isso não acontece de forma espontânea, isso também é planejado, isso também tem uma lógica por trás disso, para isso funcionar desse jeito. Então, quando você grava vídeos, existe uma forma de você se conectar, assim como eu estou me conectando aqui com vocês, de interagir, de criar uma familiaridade com a pessoa. E aí você vai ter, talvez, aí um reconhecimento, um desenvolvimento de uma autoridade. As pessoas vão te ver como alguém que sabe o que está falando, né? Você vai ter essa oportunidade num vídeo de se apresentar de forma autêntica, exclusiva, dando o seu tom, a sua entonação, dando a sua cara para o seu negócio. Então, o vídeo, ele faz com que a sua postagem saia literalmente com a sua cara, né? Com a sua imagem, com aquilo que você quer transmitir. Então, é uma forma de ficar conhecido, de ser autoridade, de gerar conexão, de gerar valor e de conscientizar as pessoas sobre os problemas e sobre as possíveis soluções. Então, aqui eu falo que existe um problema, que existe uma dificuldade. Olhem o exemplo de novo. Quando a gente faz um vídeo que conecta, é um vídeo que a gente fala para a pessoa, ó, você está fazendo isso, mas eu não sei se essa é a melhor forma de fazer. Talvez essa não seja a melhor forma. Vamos pensar aqui que existem outras possibilidades. Então, quando você faz um conteúdo, isso pode ser no vídeo, o vídeo vai com a sua cara, né? Um diferencial que tem é esse, mas não é a única forma, é só uma das formas. Eu estou falando bastante de vídeo hoje, porque hoje o tema da live é sobre gravar vídeo, se isso traz pacientes ou não. Então, é uma forma de você se conectar, de você mostrar problemas, de você mostrar soluções e gerar essa conexão, gerar valor, conscientizar, e aí você pode ganhar velocidade na sua divulgação. Se você fizer aí uma divulgação, um planejamento que for consistente, que for regular, que for frequente, que não seja aleatório. O que é aleatório? Tipo, eu começo hoje eu acordei e, sei lá, li alguma coisa sobre ansiedade. Hoje eu vou falar sobre ansiedade. Aí fala sobre ansiedade. Aí, daqui a um mês, você vai de novo para a internet, tem um momento de inspiração. Tem muitas pessoas que ficam aí planejando de acordo com o dia que acorda inspirada e motivada. Hoje eu acho que eu vou falar, sei lá, sobre alguma coisa que está na moda.
isso não gera conexão, porque isso não é regular, não é frequente, não é planejado, não é sistematizado. Então, se você quer fazer divulgação de forma consistente, você precisa ser regular, ter regularidade, ser frequente, habituar as pessoas ao que você está fazendo, utilizar familiaridade para que isso aconteça. Então, as pessoas precisam se conectar com você. Agora, a pessoa não vai se conectar com você se você não faz isso de forma regular, sistematizada, intencional. Então, se você faz isso de uma forma aleatória, pode ser que você não consiga atrair pacientes, porque o seu paciente pode passar hoje aqui, mas amanhã não te vê de novo, e aí, quando vê, são tantas informações, tantos elementos que podem desviar a atenção, que pode ser até que você seja a pessoa certa para tratar determinada demanda, ou aquele paciente era o paciente certo para você atender, mas ficou aí um gap, um vácuo, uma lacuna entre o que você fez uma vez e aquilo que você fez depois, e isso acaba se perdendo, distanciando você dos seus possíveis pacientes, do seu público. Então, é importante fazer isso de forma regular, consistente, frequente e planejada e não aleatória, certo? Bom, só para fazer aqui um parêntese, né? Quando eu comecei a minha divulgação, não essa divulgação que eu estou fazendo aqui com vocês, quando eu comecei a divulgar o meu serviço aí como psicóloga para atendimento, uma estratégia que é muito útil, que faz essa conexão, é quando você faz vídeos e publica esses vídeos em comunidades. Então, fica aí uma dica, se você quer ter resultados, se você quer se conectar aí com seu público, vamos lá, pensar em estratégias tem a possibilidade de comunidades e de grupos, né, principalmente aqui no Facebook, que você pode, por exemplo, quer trabalhar com criança, tem comunidades e grupos de mães, de pais, quer comunicar com mulheres, tem comunidades e grupos sobre relacionamentos, sobre profissão, sobre carreira, sobre autoestima. Então, fica aí uma dica, que onde você vai colocar esses vídeos, né, para não ficar só no seu perfil. Se você quiser divulgar esses vídeos de forma orgânica, tem essa possibilidade também. E aí tem as comunidades, os grupos, que pode ser aí o início, um caminho, né? Então, se você, claro que existem inúmeras possibilidades, formas mais sistematizadas de fazer isso, estou dando só uma dica para quem está começando, está ensaiando. Quando uma criança está começando a andar, ela não sai andando, nem muito menos correndo, ela começa ali engatinhando, depois levanta, depois equilibra e cai, levanta, equilibra e dá o primeiro passinho. Então, para quem está começando, fica aí a sugestão, pensando que é só o início de um aprendizado, tem aí as comunidades, esses grupos aí, Facebook é uma excelente forma de talvez você iniciar essa sua divulgação dentro das comunidades que já estão ali meio que segmentadas. Isso poupa aí um trabalho que você vai fazer, e é uma forma de você fazer tipo um aquecimento pré-treino. Bom, dito isso, existem também outros caminhos, que são os anúncios e os impulsionamentos. E aí, o que eu estou falando agora? Estou falando de levar conteúdos, não basta só levar informação, levar qualquer conteúdo, isso não resolve, você tem que levar conteúdos que sejam relevantes para o seu público. Que público é esse, Aline? O público que você quer atender, o seu público-alvo, o seu paciente aí, com a demanda que você quer atender, com a demanda que você sente segurança, aquela demanda que você tem mais experiência, que você tem maior interesse, que você quer se aprofundar. Então, você vai levar o seu conteúdo para essas pessoas, mas não é qualquer conteúdo, tem que ser um conteúdo relevante, que vai chamar a atenção, que vai resolver um problema, que vai mostrar uma solução, que vai levar informação de qualidade. Bom, e aí você vai fazer isso falando do seu trabalho, falando da sua trajetória, falando do seu modelo de atendimento, da sua abordagem, dos seus diferenciais, do seu potencial de ajuda para aquela pessoa, de como a psicologia pode ajudar, levando consciência sobre os problemas, sobre os ciclos de manutenção dos problemas, sobre como quebrar esses ciclos de manutenção. Então, são formas de levar conteúdos que a pessoa fala, opa, aquilo ali que ela está falando é importante, aquilo ali que ele está falando é importante. Então, nós precisamos ter esse cuidado para, ao produzir conteúdo, se essa fosse estratégia de divulgação intencional, que esse conteúdo seja relevante e que chame a atenção para o seu público. Se você não fizer isso,
E aí eu não estou falando de coisas perfeitas, eu estou falando de coisas que sejam úteis. Aqui você pode falar, eu não estou no estúdio, eu estou fazendo de casa essa live aqui para vocês, e eu gostaria de estar dentro de um estúdio, sei lá, de um set mais interessante. Não é o ambiente que você faz, ele tem que ter as condições necessárias de ter. Por isso que eu confirmo o áudio no início, de ter um bom áudio, ter uma boa qualidade de imagem e conteúdo. Onde você está fazendo, filmando, isso não é o que mais importa. Claro que você tem que evitar ruídos, poluição visual, você tem que ter aí alguns cuidados com a produção de vídeo, mas não é isso o mais importante. O mais importante vai estar na relevância do seu conteúdo, ok? Faz sentido isso para vocês? E aí, falando de conteúdo relevante, de como produzir esse conteúdo, a gente está falando de uma estratégia que chama marketing de conteúdo. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Então, muitos psicólogos têm utilizado o marketing de conteúdo, mas de uma forma, às vezes, sem saber muito o que é isso. Então, vamos lá. Marketing, um conceito geral, é um movimento que existe entre conectar pessoas que precisam de determinados produtos e serviços aos produtos e serviços. Então, isso é marketing. O que é marketing de conteúdo? É quando a gente conscientiza e leva informações sobre aquilo que nós fazemos, produzimos para as pessoas que precisam. Então, isso basicamente é marketing de conteúdo. E aí, não basta a gente pensar em levar informação. Nós precisamos levar conhecimento, e conhecimento é diferente de informação. Se eu pego, por exemplo, um texto em russo, ali vão ter informações, mas eu não vou ter conhecimento sobre o texto. Faz sentido? Então, quando eu falo em conhecimento, é levar um conhecimento que a pessoa consiga entender, assimilar. Então, não é qualquer conteúdo, é um conteúdo direcionado com uma linguagem acessível, pensado, planejado, produzido. Isso é uma coisa que não é a gente precisa de tempo para entender, de estratégias, de conhecimento também para entender isso que eu estou falando. Então, estou dando uma visão geral para você já ter ferramentas para sair daqui da live de hoje pensando em produzir conteúdos com qualidade. Conteúdo é diferente de informação. Se eu pego um texto em coreano, se eu pego lá aqueles símbolos, ele está tendo informação, mas eu não tenho conhecimento sobre o assunto. Então, ao produzir seus conteúdos, você precisa fazer com que ele seja de forma facilitada, compreensível para o seu público-alvo. Então, é interessante isso, porque não adianta você querer falar bonito no sentido de falar difícil, se seu público não vai entender. Então, a sua linguagem tem que ser aí direcionada para o seu público. E aí, nós podemos fazer análise de informação, nós podemos fazer uma releitura de informações mais rebuscadas, mais difíceis, mas pensando que o nosso público precisa entender de tal forma que ele vai, nossa, ela está falando aquilo para mim. Essa informação é útil para ajudar no meu problema. Então, a gente tem que falar, por exemplo, relacionamento abusivo. Hoje em dia é um termo que está ficando conhecido, mas tem muitas pessoas que não entendem esse termo ainda. Então, a gente tem que ilustrar, dar exemplos, mostrar na prática com outras palavras, com analogia, com metáforas, com outras palavras aí que representam o que é um relacionamento abusivo, por exemplo, o que é ansiedade. Às vezes a pessoa não sabe o que é ansiedade. A gente vai falar ali sobre sintomas, da forma que a pessoa, o nosso público, entenda e compreenda de forma fácil, sem dificultar a nossa vida do público. Isso é marketing de conteúdo. Pensando que, quando as pessoas buscam conexão com alguém, elas estão buscando entender o que a pessoa fala, buscando utilidade naquela mensagem. Basta vocês pensarem por que vocês estão aqui, porque de alguma forma o que eu estou falando para vocês faz algum sentido, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, vocês estão se apropriando de um conhecimento que é relevante para vocês. Então, é interessante que ao aplicar isso nos seus vídeos, você use essa mesma sequência, essa mesma lógica. Então, as pessoas estão buscando conhecimento, conhecimento é diferente de informação, informação tem aos montes na internet, é o que mais tem. Você digita uma palavra qualquer, vai aparecer ela em forma de imagem, em forma de texto, em forma de vídeo. O que vai mudar é a análise, é o seu posicionamento, é o sentido que você dá para a informação
Isso é conhecimento, isso vai te conectar com o seu público, isso vai fazer sentido para a pessoa que você está querendo atingir. Bom, e sempre que as pessoas assistirem o seu vídeo ou tiverem acesso a um conteúdo seu, é interessante que as pessoas leiam ou assistam ou que tenham esse contato e elas saiam com uma sensação de uau, nossa, ela está falando isso para mim. Ah, me ajudou. Nossa, aquele conteúdo aquele conteúdo de fulano de tal, aquele conteúdo que a Aline fez, aquela live me ajudou, me abriu a cabeça para isso. Então, sempre que nós estivermos produzindo conteúdo, a gente tem que pensar que a pessoa que está nos assistindo, a pessoa que está tendo contato com o nosso material, ela precisa sair abastecida da informação que ela foi buscar. Possui alguma técnica para deixar os vídeos mais atrativos? Possui um tempo ideal? Eu costumo, nas mentorias e tudo que eu participo, que não existe vídeo longo, existe vídeo chato, né? Quando o conteúdo não está sendo interessante. Então, a melhor técnica que você tem aí para fazer é fazer com que o vídeo seja de fácil compreensão, que seja com uma iluminação que as pessoas consigam te ver, te ouvir direitinho, e que você fale aquilo que a pessoa precisa ouvir. Essa é a melhor técnica. Gravem a palavra utilidade. Bom, vou dar um exemplo aqui de informação e de conteúdo. Vamos lá, pensa aqui comigo, raciocínio agora. Vamos imaginar que alguém de vocês querem falar sobre ansiedade. Aí você coloca aqui ansiedade, tem características, sintomas físicos, altera o humor, que faz não sei o quê, e aí a pessoa tá olhando aquilo não faz muito sentido. Aí você, né, ou faz parcialmente sentido. Aí você fala assim, que uma das formas de sair de uma crise de ansiedade é controlar a respiração. As pessoas que estão numa crise de ansiedade, às vezes ela tá ali com o ar pesado, com palpitação, cheia de sintomas, e às vezes aquela informação técnica demais não está fazendo a pessoa chegar no nível de resolução do problema dela. Então, vamos lá, vamos pensar. Você quer falar sobre ansiedade, sobre uma técnica de respiração, o que é que você vai fazer no seu vídeo? Vai fazer com que aquilo que você está explicando fique compreensível para a pessoa que está te assistindo, que está te vendo. Então, você vai, a pessoa está lá procurando como sair de uma crise de ansiedade, e aí o que você vai fazer de diferencial, talvez? Mostrar uma técnica na prática para essa pessoa. Então, falar olhando para a pessoa, se você está numa crise de ansiedade, se você está sentindo esse e esse sintoma, eu vou te ensinar agora uma técnica que pode te ajudar. Então, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a fazer uma respiração diafragmática. Então, você vai fazer a técnica ali com a pessoa, opa, deixa eu fazer, eu quero fazer isso aqui agora. Não sei se vocês viram, mas recentemente circulou aí uma postagem de um peixinho inspirando, expirando, inspirando. Isso vai conectar uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade com você que está ensinando ali para ela um conhecimento prático, útil, fácil. E essa pessoa falar, poxa, a Aline está falando ali sobre um negócio que está sendo útil. Então, o que vai diferenciar muitos falando mais do mesmo é a qualidade do conteúdo que você está produzindo para o seu público. Tem muita gente falando muita coisa, aquilo que eu falei agora há pouco, porque tem muita gente reproduzindo, mas é preciso você tocar a área de interesse do seu público, isso conecta. Isso não tem muita gente fazendo, tem muita gente reproduzindo, mas tem poucas pessoas levando conhecimento útil. Bom, e aí, pensando no marketing de conteúdo, né, existe aí uma característica que é geral da sociedade, que nós estamos muito imediatistas, nós queremos tudo para ontem, nós temos dificuldade hoje de esperar, né? Aliás, nem todo mundo tem essa dificuldade, mas muitas pessoas têm essa dificuldade da espera. Então, as pessoas estão querendo saber e saber agora. Então, quando a gente não está atento para isso, vamos imaginar que alguém falou assim, psicóloga, eu fui numa psicóloga muito legal, é Aline Cristina da Silva o nome dela. Tá, e a pessoa vai lá na internet e coloca Aline Cristina da Silva, e eu não estou na internet. Isso é hipoteticamente, eu não estou na internet. E aí, a pessoa acha lá
outros psicólogos falando sobre o problema dela, explicando o que ela vai fazer, já me esqueceu. As pessoas querem soluções e soluções imediatas. A questão do tempo é uma coisa que tem sido muito preservado, priorizado na vida das pessoas. As pessoas não querem perder tempo, as pessoas querem informação útil e rápida. Então, quando a gente pensa em criar conteúdos, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham acesso a gente, ao nosso conteúdo de forma fácil, de forma que a gente leve a informação que ela precisa e que elas vão querer se conectar aí com vocês de acordo com a utilidade das informações, com a velocidade que elas vão ter essas informações. Então, não adianta você produzir um conteúdo ótimo, mas a pessoa não te acha, você não está acessível, as pessoas não te conhecem, você não dá possibilidade para que as pessoas te conheçam, ou é muito difícil, vai demorar muito tempo até que ela ache aquilo que ela precisa. E para isso, para facilitar, para filtrar, para segmentar isso, nós utilizamos dentro do marketing de conteúdo as famosas hashtags. Por isso que isso existe, para facilitar, para filtrar, para segmentar o conteúdo que você produz para as pessoas que querem ter acesso, e além disso, existem também as palavras-chave, que são formas da pessoa buscar na internet, sei lá, ansiedade, opa, ansiedade está aqui. Ansiedade em tempos de pandemia, tem outro filtro. Ansiedades e depressão, tem outro filtro. Então, são formas de segmentar os assuntos, os conteúdos. Bom, e aí, com isso, quando você começa a produzir conteúdos, quando você começa a ficar visível, quando você começa a mostrar soluções e possibilidades, você vai estar atraindo e conectando o público que tem interesse no conteúdo que você está produzindo, você está levando conhecimento de qualidade para o seu povo, e quando você começa a produzir conteúdos, acontece uma coisa que é fenomenal. Você estuda, você aprende, você aperfeiçoa os seus conhecimentos e você tem uma tendência de progressivamente melhorando a qualidade daquilo que você faz e, de fato, alcançando aquele objetivo inicial, que é se tornar uma autoridade e ser reconhecido pelo conteúdo, pela informação, pelo conhecimento que você está produzindo, levando até o seu público. Então, existe aí um efeito, que é o efeito da autoridade, porque, de fato, cada vez que você prepara o conteúdo, você está estudando sobre o conteúdo e você está se tornando autoridade naquele conteúdo. Então, isso não é milagroso. As pessoas viram autoridade porque elas estão se preparando para isso, lendo para isso, estudando para isso, para fazer ali o melhor em termos de informação. Mas, pensando que algumas pessoas estão querendo seguir esse caminho, existe aí um obstáculo para quem quer gravar vídeos, postar nas redes sociais e tornar esse trabalho visível, que é o medo da exposição. Muitas pessoas colocaram isso nos questionários, muitas pessoas colocaram isso, então vamos lá, medo de exposição, timidez, né? Tem muitas pessoas tímidas, tem muitas pessoas com medo de se expor, do que os outros vão achar. Isso é comum, calma, isso é comum. Até hoje, quando vai dando 21 horas e 6 minutos, 21 horas e 5 minutos, 21 horas e... Até hoje, eu que estou fazendo isso de forma consistente, eu sou tímida, as pessoas não acreditam muito mais nisso, mas eu sou tímida. Eu fui tímida, eu fui uma adolescente, uma criança que sofreu bullying, eu fui uma pessoa com muita dificuldade de exposição. Então, como é que eu cheguei nesse momento hoje? Como? Me expondo, enfrentando as minhas dificuldades, querendo, desejando crescer e vencer alguns obstáculos. Então, se você está aí com medo de se expor, se você é tímida, isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida, isso é uma habilidade que pode ser treinada, e até hoje, fazendo isso todos os dias, trabalhando aí com os cursos que eu ministro, trabalhando aí com os cursos online, fazendo aí apresentações, eu continuo tímida. Só que hoje eu brinco que eu sou uma tímida controlada, porque hoje a timidez ela não me vence mais. Hoje eu tento dominar a minha timidez. Então, ainda que tímida, eu vou assim mesmo, e no final dá tudo certo e acaba sendo divertido. E eu crio aqui um clima de familiaridade com vocês, aqui eu me sinto meio que à vontade. Antigamente, quando eu comecei
não era fácil ficar olhando para o celular, ficar olhando para uma câmera, ficar pensando, tem pessoas me assistindo, isso não era fácil, mas hoje, quando eu pergunto de onde vocês são, quem vocês são, o que vocês fazem, eu estou interagindo com pessoas e isso facilita, porque pessoas é uma coisa, já é um grupo, né, um contingente aí, que eu fico um pouco mais familiarizada. Então, isso me conecta também com vocês, essa conexão, ela é preciosa, ela ajuda a combater a timidez. Bom, mas ainda assim, o que é a timidez? É um acanhamento, é uma inibição, é um desconforto. Então, treinar essa habilidade de resistir ao desconforto é uma forma de vencer a timidez, e aí a gente começa gradativamente, a gente começa devagarzinho. Então, se você tem muito medo de se expor, começa se expondo não com vídeo, com uma imagem profissional, depois talvez com um vídeo mais curto, depois com um vídeo mais longo, depois isso vai crescendo gradativamente. Mas pensando nisso, a timidez é um problema, é um desconforto, a inibição que pode atrapalhar as suas interações sociais, o seu posicionamento profissional. Às vezes a timidez pode fazer com que você perca oportunidades, ou pior, que você nem crie oportunidades. Então, cuidado com a timidez, que a timidez ela pode te afastar do seu objetivo, do sucesso, reconhecimento, valorização, de fazer a sua missão, de falar aquilo que é preciso. Então, eu entendo que acima da minha timidez eu tenho uma missão, e eu tenho um propósito que é, eu não vou deixar a minha timidez impedir o meu trabalho. Já pensou se eu tivesse me apegado àquela Aline da adolescência, de bullying e tal, tímida? Isso não teria sido legal, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui interagindo, eu estaria perdendo uma oportunidade que eu gosto e estaria deixando de ajudar pessoas aí, igual eu estou fazendo isso hoje. Então, a timidez, ela é um desconforto, mas nada que o treino ajude. Então, você pode fazer isso gradativamente, começando com exposições menores, começando aí com aquilo que você domina mais, mas o mais difícil é começar, alguém colocou isso aí, de fato, o mais difícil é começar, depois que a gente começa, vai gradativamente comparando você com você mesma, você com seu desempenho. Não adianta você querer se comparar comigo, assim como não adianta eu querer me comparar, sei lá, com uma pessoa que está muito acima de mim em forma de desempenho, que eu vou ficar frustrada. E se eu comparo a Aline que eu sou hoje com a Aline que eu fui há um mês atrás, nas primeiras lives desse programa, Fora da Curva, eu já vejo que eu tenho uma performance muito mais desenvolta, que eu consigo me expressar de uma forma mais segura, ainda que eu conviva todos os dias com a timidez. Ela está aqui comigo, mas hoje nós somos amigas. Eu e a timidez batemos um papo legal, ela faz com que eu não pague alguns micos. Por outro lado, eu faço questão de pagar alguns micos assim mesmo, e a gente está super bem. A timidez, ela consegue aí me dar aí um termômetro, né, para manter aí uma qualidade também no trabalho. Então, a timidez, ela pode ser útil, assim como o medo, ele também é útil, ele não é de tudo ruim. Então, nós conseguimos suportar, lidar e pegar o melhor da timidez, do desconforto das emoções como medo e insegurança. Então, basta comparar a gente com o que a gente era ontem, se eu estou melhor, já estou no lucro. Então, não quero me comparar com alguém que está anos-luz na minha frente, que já tem outra trajetória, que não tem a mesma história do que eu. Então, se você quer publicar vídeos, postar vídeos, basta você se comparar com quem você era ontem. Se ontem você não estava fazendo nada e hoje já está, você já está evoluindo, já está progredindo, parabéns. Então, se você não gravava nada, não postava nada, já conseguiu criar o seu perfil profissional, ótimo, parabéns. Você não tem que fazer uma live de 50 minutos, de 1 hora. Você precisa fazer aquilo que é importante para a sua carreira, para a sua profissão, para o seu público. Então, é isso que você precisa fazer. Ah, mas ainda assim eu não quero me expor, é um direito seu. E o bom é isso, você não precisa fazer vídeos para atrair pacientes, você não precisa disso, você não precisa disso. Isso é uma das formas, uma das estratégias de marketing, existem outras. Você pode produzir conteúdo, caso você queira produzir conteúdo por meio de textos, de infográficos, que são textos misturados com imagens para chamar a atenção do seu público, levando uma informação de uma forma mais em forma de esquema. Então, você não precisa produzir vídeo para atrair pacientes. Hoje, se eu paro para pensar, eu criei a minha reputação.
Hoje, se vocês procurarem Aline com 2 L's, tá? Senão vão achar outras Alines. Aline com 2 L's, Cristina da Silva na internet, vocês vão me achar de alguma forma. Agora, quando eu faço a minha divulgação hoje para os meus pacientes, ela já está articulada dentro de uma engrenagem que eu não preciso postar vídeos, o que não seria ruim, porque eu gosto de postar. Hoje eu já aprendi a gostar. Quando a gente se apaixona pelo processo, aquilo que é difícil passa a ser prazeroso, aquilo que era uma dificuldade passa a ser um desafio. Então, depende muito da nossa forma de posicionar, na forma que a gente, da perspectiva que nós estamos olhando. Bom, pensando em tudo isso, você tem outras formas de ficar visível, de divulgar o seu trabalho de forma intencional, e não precisa, caso você não queira se expor, ou caso você não queira seguir por esse caminho, você tem outras opções. Tendo uma reputação, ficando de forma que as pessoas te encontrem uma boa reputação, de forma que as pessoas te encontrem na internet, que hoje quem não está na internet é quase que um alien, né? As pessoas, como assim não está na internet? Nós precisamos estar na internet. Então, você pode fazer artigos, você pode fazer infográficos. Infográfico é uma coisa bem legal, as pessoas se conectam com isso, mas o mais importante é você se conectar ao seu público, levar informação e o conteúdo de relevância, e ainda assim, se você não quiser marketing de conteúdo, você também consegue se posicionar sem fazer marketing de conteúdo. Isso aí é conteúdo para outra aula, para o curso, para outro momento. Bom, e aí você precisa se posicionar na internet, se não quiser gravar vídeos, é preciso que você tenha a sua presença no mundo online, e aí você pode fazer anúncio do seu perfil comercial, você pode fazer isso da sua clínica, do seu consultório, do seu atendimento. É importante você colocar como que as pessoas vão agendar, se é por telefone, se é por WhatsApp, se é agendamento online, se existe alguma plataforma que as pessoas te acessam. Então, é importante que as pessoas saibam esse caminho. As pessoas não sabem como te achar, elas não sabem. Então, elas precisam que você dê essa informação para elas. Essa informação vai ser encontrada na internet, e aí você precisa estar disponível, né, para a pessoa poder te achar, pensando na intencionalidade da sua divulgação. A pessoa pode te achar nas redes sociais, cuidado com o que você divulga nas redes sociais, existem perfis que são públicos e perfis que são comerciais e privados. O paciente, ele quer saber da sua utilidade para a vida dele, e não do que você faz na sua vida privada. Então, é importante a gente tomar cuidado com o que a gente publica, ter esse cuidado, essa cautela, e pensar que na internet nós concorremos com muitas informações. E te achar pode ser uma tarefa extremamente difícil, complicada. Então, é importante que você pense no caminho, você quer que o paciente te encontre, mas será que ele vai te achar de forma fácil? Achar o seu serviço de uma forma fácil, ou se vai ser uma odisseia, se vai ser um negócio assim mirabolante. Então, cuidado com a forma que o paciente vai te encontrar. Você precisa fazer isso com que ele te ache de forma fácil. Imagina que a internet tem vários elementos, vários conteúdos, vários profissionais, vários serviços, várias informações. Se o paciente for te achar e se não for fácil, é quase que procurar uma agulha num palheiro. Tem profissionais demais no universo da internet, por isso que eu falei das hashtags, das palavras-chave, tem conteúdo demais, tem informação demais. Então, você precisa falar aquilo que te conecta ao seu paciente, utilizando os filtros certos. Você pode fazer isso também por meio de divulgação paga, de anúncios pagos pelo Google, pelo Facebook, por outras plataformas também de divulgação, mas de forma que o paciente pegue o telefone. Hoje em dia as pessoas estão se conectando muito pelo telefone, que pegue o computador, que pegue o dispositivo eletrônico, e que ele consiga te encontrar dentro desse universo gigantesco, e que ele olhe em você utilidade para aquilo que ele precisa. Por que eu estou falando isso? Porque é comum a gente pegar o nosso celular para, às vezes, fazer uma pesquisa, fazer uma busca, e a gente pega o celular, vai abrir o celular e tem ali uma notificação. E, às vezes, uma notificação, uma mensagem, às vezes, um anúncio já distrai, já leva a nossa atenção para outra coisa. Então, se isso for difícil demais, pode ser que o paciente acaba desviando a atenção dele para um caminho que seja mais fácil,
ou que seja mais acessível para que ele consiga achar aquilo que ele precisa. Então, sempre que nós pensamos em marketing e divulgação, nós precisamos tornar esse momento acessível, fácil para o nosso paciente. E mais importante do que gravar um vídeo é ter presença nesse universo online, é estar presente na internet, possibilitando essa conexão entre o que você faz com o seu público real. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Obrigada pela audiência de vocês.